Olá, muito bem-vindo à Web TV do Jornal Repórter Diário. Hoje o assunto é a Ouvidoria de Santo André. No último dia 16 de janeiro, Saul Gelman foi eleito como ouvidor da cidade para cumprir o 4º mandato. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Olá, Saul, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado a vocês pelo convite, é muito honroso. Saul, quais são os principais desafios que você acredita que serão enfrentados nesse 4º mandato como ouvidor de Santo André? Tiago, na verdade o desafio continua sendo o mesmo, de fazer com que a ouvidoria seja amplamente conhecida, porque só assim ela poderá cumprir melhor a sua missão, que é trabalhar com o objetivo de fazer com que o munícipe se sinta um cidadão pleno na medida em que ele é atendido em suas reclamações. O senhor acredita que a ouvidoria ainda não é muito conhecida na cidade? Na verdade, a ouvidoria não é muito conhecida no país, porque é uma instituição nova dentro da evolução do processo democrático. E esse processo democrático no país é relativamente novo. Nós saímos da ditadura em 88. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento desse processo tem um marco muito interessante, e esse marco é o Código de Defesa do Consumidor. Com a publicação do Código de Defesa, o cidadão em si começa a ser respeitado no que se refere ao atendimento correto, honesto, à demanda de serviços que ele busca, seja serviços de produtos, seja serviços que uma cidade presta, que o país presta. Então, só historiando rapidamente, que é muito interessante, depois do Código do Consumidor, você vai talvez lembrar que foi instituído por empresas o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Esse serviço de atendimento ao consumidor já foi um enorme progresso, mas com o tempo ele se torna insuficiente. Por quê? O serviço atende uma reclamação, encaminha através daqueles que atendem os telefonemas, mas não tem condição de dar uma resposta ao andamento ou não andamento da demanda. Por conta disso, a exemplo de países mais ricos, mais antigos, e que instituíram a posição de ombudsman, e que nós traduzimos livremente pela expressão ouvidoria, esses países, então, com a experiência já de décadas, produziam resultados evidentes. Nós começamos a fazer isso. A ouvidoria de Santo André tem 12 anos. A ouvidoria de São Paulo tem 10. Santo André foi pioneira, então? Ela foi pioneira, mas ela não foi a primeira ouvidoria do país. Mas ela foi a primeira ouvidoria da região funcionando. Quando ela começou, existia a ouvidoria de São Caetano, em outros moldes. A instituição da ouvidoria de Santo André demandou um estudo exaustivo de meses, de trazer gente do Canadá, da Nova Zelândia, da Argentina, de trazer especialistas em marketing para falar sobre ouvidoria. Pouca gente conhecia. Eu presidi a Associação Comercial, a convite do prefeito, então, na época, o falecido prefeito Celso Daniel. Eu, através da Associação Comercial de São Paulo, a CISA, a Associação Comercial de Santo André, a CISA, assim como o Dr. Cedenho, que hoje é desembargador e era o presidente da OAB, nós fizemos parte de um grupo que
ouviu, estudou e trabalhou em cima da criação desta ouvidoria. O senhor citou o Ombudsman, que é um nome bastante conhecido, talvez até mais conhecido do que ouvidoria em alguns casos. Sim. Mas Ombudsman é um nome muito conhecido exatamente nas empresas. Qual que é a diferença de um Ombudsman de uma empresa para um ouvidor que trabalha fazendo uma ponte entre o poder público e o cidadão? Tem uma diferença de trabalho? Se a gente fazer uma comparação entre o ouvidor de uma empresa, que no caso é o Ombudsman, e um ouvidor público? Tiago, eu aprendi que não existem duas ouvidorias iguais. Uma empresa pode ter uma necessidade e outra empresa vai ter outra necessidade. Nós temos contato na Associação Brasileira de Ouvidores com uma ouvidora de uma grande empresa, mas é uma ouvidora interna. A empresa tem pelo menos 12 mil funcionários. Ela presta serviço, essa empresa que me refiro, presta serviço talvez a meia dúzia de instituições. Eu posso citar o metrô, talvez a Sabesp, já não me lembro, mas a ouvidoria está lá para atender o funcionário. Então, essa necessidade, essa empresa tem. Ela não precisa ter a ouvidoria para atender o grande cliente dela, porque realmente não há necessidade. O diretor dessa grande empresa fala com aquele que presta o serviço diretamente. E essa mesma lógica é aplicada para o poder público. A ouvidoria defende o cidadão ao invés do funcionário, como o senhor citou. No caso de Santo André, a própria lei que instituiu a ouvidoria determina que ela foi criada para atender o cidadão. E ela está proibida de atender os problemas referentes aos seus funcionários. Eu brinco às vezes com o funcionário e digo, se você vier reclamar que você ganha pouco, eu choro junto com você, mas não posso fazer nada. O funcionário da cidade. Agora, os quase 700 mil cidadãos de Santo André têm que saber que existe uma ouvidoria e quando o cidadão faz um pedido à prefeitura que ele considera justo, ele não é atendido, ele não é bem atendido. A cidade de Santo André presta cerca de 500 serviços diferentes. Então, quando o serviço é pedido, ele não é atendido no prazo legal, porque existe um prazo legal para ele ser atendido. Ele procura ouvidoria. A não ser em casos excepcionais, ele não deve procurar ouvidoria no primeiro momento, não é a porta de entrada. Por quê? Porque ele não precisa. A grande maioria das vezes ele vai à prefeitura e ele é atendido. Agora, Saul, a sua escolha como ouvidor pelo 4º mandato foi feita através de uma eleição, novamente, mas foi uma eleição realizada com um segundo turno. Que avaliação você faz desse processo eleitoral que resultou na sua eleição, essa questão um pouco diferente que foi esse segundo turno? Era o que você esperava? Esse processo foi dentro das suas expectativas? Esse processo sempre esteve dentro da minha expectativa, porque nós fomos o primeiro ouvidor da cidade há 12 anos. O mandato é de 2 anos, com direito a uma recondução, mas essa recondução também não é imediata, também depende de um novo pleito. E nunca aconteceu comigo eu ser eleito no primeiro turno, sempre no segundo turno, porque é um processo democrático. Quem elege é o colegiado. No caso, nesse ano, o colegiado está formado por 14 entidades. Então, cada entidade tem um voto, você faz uma conta rápida, você vê o que representa em termos de porcentagem um voto. Esse processo é democrático, ele é extremamente tenso, por conta de ser o processo democrático, é o único, a ouvidoria de Santo André é a única ouvidoria em que o ouvidor no país é escolhido através desse processo. Estruturar esse processo foi muito difícil. E o nosso trabalho, por isso eu comecei a fala me referindo a esse ponto. O nosso trabalho permanente é fazer com que a ouvidoria ganhe corpo junto à comunidade. Já ganhou, mas tem que ganhar mais.
porque existem forças sempre que eu considero retrógradas, muitas vezes, querendo acabar com a ouvidoria, porque podem considerar que a competição lhes faz mal. Não há outra razão. Mas é o contrário. A ouvidoria existe para dar contribuição ao executivo, ao legislativo, na medida em que ele consegue, a ouvidoria consegue coligir dados, atender o cidadão. Uma grande parte dos problemas são resolvidos, uma grande parte é resolvida. E mais, um mapa da situação trimestralmente é levado, seja para o legislativo, seja para o executivo, assim como para o colegiado. Ainda falando em forças, como o senhor citou, há uma avaliação recorrente, algumas pessoas, depois desse processo eleitoral, de que algumas forças políticas teriam influenciado no resultado dessa eleição de alguma forma. O senhor acredita nesse tipo de influência política dentro desse processo democrático de escolha do ouvidor? Eu acredito no processo e se estou pela quarta vez, é porque eu considero fundamental não mudar esse processo. Com todos os problemas que esse processo oferece, eu diria, é uma frase, eu penso que foi atribuído, essa frase foi atribuída ao primeiro-ministro inglês numa determinada época, o Churchill, e que dizia que o processo democrático é o pior dos processos, com exceção de todos os outros. Então, ele é imperfeito, mas ele é extremamente representativo e acredito que a ouvidoria ganha credibilidade e respeitabilidade quando o ouvidor é escolhido desta forma pela comunidade, porque o colegiado, com 14 membros de instituições diferentes, ela representa, é um pequeno universo, é um universo que representa toda uma cidade. E isso dá legitimidade ao processo. Agora, cabe ao ouvidor ter o seu comportamento equilibrado, saber qual é o papel dele. Existe confusão até na comunidade, na medida que não se conhece perfeitamente o papel do ouvidor. Há distorções. Alguns acham que ele é apenas um menino de recado, que levam a reclamação. Outros acham que ele tem o poder de resolver tudo. Não tá, a verdade não está nem numa ponta nem em outra. Ele não tem o poder de resolver, porque não é função dele, ele não determina a solução. Ele encaminha, sugere, busca, através das suas condições de articulação junto à administração e junto à sociedade e junto a outras ouvidorias, buscar soluções para resolver o problema particular. Mas ele não tem o poder de dizer, faça. Ele encaminha. Ele reclama. Quando ele acolhe uma reclamação, quando a ouvidoria acolhe e leva para frente, porque a ouvidoria considera que existe chance desta pessoa estar com a razão. Cabe agora à administração verificar e dar uma resposta. Se nós não aceitarmos a resposta, nós devolvemos, dizendo, essa resposta nós não concordamos. Eu acho que dá para fazer uma outra avaliação. Então, nós procuramos ser isentos, mas em princípio, quando o cidadão vem a nós, ele tem 100% de crédito. Às vezes ele não deve ter, depois a gente vai verificar, às vezes há distorções, mas em princípio ele tem, e a ideia é valorizá-lo como cidadão. A ouvidoria foi criada para valorizar a população como um todo, e quando eu digo a população como um todo, você pode ter absoluta certeza que o que se visou é um segmento da população menos privilegiada em termos de conhecimento do assunto, de recursos para se defender. Este foi o objetivo da criação da ouvidoria. E nós comungamos dessa missão, dessa opinião, e trabalhamos nesse sentido. Agora, também não diferenciamos. Pode vir
Até um vereador pedir alguma coisa e vem para pedir informações e pode vir um sem-teto, que é atendido. Nós recebemos reclamação de frequentadores da Casa Amarela também. E encaminhamos e damos resposta. Nunca fica sem resposta. É isso. Saul Gelman, ouvidor de Santo André, eleito recentemente para mais um mandato, pelo 4º mandato, por mais 2 anos. Agradeço muito pela sua presença aqui nos estúdios do Repórter Diário. Muito obrigado e continue acompanhando as notícias do Jornal Repórter Diário no site www.reporterdiario.com.br.